Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Hoje à noite termina a 17ª rodada com 4 partidas, jogos em vários horários. Tem jogo 7 da noite, tem jogo 8 da noite, tem jogo 9h30 da noite. O que vai estar em jogo nas 4 partidas desta quinta-feira? A liderança. Jogo direto entre Botafogo e Palmeiras. G4, entre o Bahia, que já jogou e perdeu no sábado em casa para o Cuiabá, e o São Paulo, que joga hoje à noite contra o Grêmio. G6, entre o São Paulo, que pega o Grêmio, e o Fortaleza, que enfrenta o Vitória. O Z4 já está fechado na rodada. Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense, que joga na rodada, e Fluminense, que não joga na rodada, fecham a quarta-feira na zona de rebaixamento. A partir de agora, então, tudo sobre este final de 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, uma dica da KTO. Tá na tela, hoje tem jogão de bola entre Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite, tem Odão na KTO. Começando pelo Palmeiras. O Palmeiras vence sem sofrer gols. Aí pode ser 1-0, pode ser 2-0, 3-0, 4-0, não importa. Palmeiras vence sem sofrer gols. Odão, hein? Na KTO de 4,25. E uma outra odd, aqui ó, do Botafogo. Botafogo para marcar nos 2 tempos. Em ambos os tempos. Botafogo marca, por exemplo, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo. A odd é de 4,29. Então, 4,25 para o Palmeiras vencer sem sofrer gols e 4,29 para o Botafogo marcar em ambos os tempos. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Classificação atualizada após os 4 jogos que já foram realizados nesta 17ª rodada. No sábado, Bahia 1, Cuiabá 2. Cruzeiro 2, Bragantino 1. Na terça-feira, Juventude e Atlético Mineiro 1-1, Cruzeiro 2, Corinthians 2, Corinthians, presta atenção no serviço, Corinthians 2, Criciúma 1. Então, Cruzeiro 2, Bragantino 1, Corinthians 2, Criciúma 1. Vamos lá. Botafogo e Palmeiras. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro na 17ª rodada. O Botafogo, por estar na frente, pelo número de gols marcados, 27 contra 25 do Palmeiras, joga pelo empate. Quando a bola rolar, esta noite, 9h30, no Newton Santos, no popular Engenhão, no Rio, o empate em 0-0 vai estar dando ao Botafogo a manutenção da liderança. Por quê? Com o empate, Botafogo e Palmeiras vão a 34 pontos, ambos com 10 vitórias, ambos com saldo 13, mas aí pelo número de gols marcados, 27 contra 25, o Botafogo vai seguir na frente. O Botafogo, então, joga hoje por vitória ou por empate para terminar a rodada como líder. Ao Palmeiras só interessa vencer a partida. O Palmeiras só vai ser líder hoje à noite se vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E tem um duelo à parte, né, pessoal? John Textor de um lado contra Leila Pereira. Que tal? Textor e Leila. Tia Leila contra o Textor. Botafogo e Palmeiras vale a liderança. Em jogo, G4. O Botafogo já jogou na rodada, jogou sábado, abriu a 17ª rodada em Salvador, na Fonte Nova. Perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. Bahia, no momento, é 4º colocado, tem 30 pontos. Ou Bahia ou São Paulo. Um dos dois vai fechar a rodada no G4. O Bahia torce para que o São Paulo não derrote o Grêmio, não vença o Grêmio. Que dê empate ou vitória do Grêmio lá no Morumbi para que o Bahia termine a rodada no G4. O São Paulo tem que vencer a partida. Por exemplo, São Paulo 1, Grêmio 0. São Paulo vai a 30 pontos, empata na pontuação com o Bahia. Vai a 9 vitórias, empata em vitórias com o Bahia. Vai para saldo 8. Ultrapassa o Bahia porque o Bahia tem saldo 6. Então, se der empate ao Grêmio, Bahia fecha a rodada no G4. Se der vitória do São Paulo ultrapassa Cruzeiro, ultrapassa a Bahia, fecha a rodada no G4 e coloca o Bahia aqui no G6, colocando o Bahia na 5ª posição. Ok? Fortaleza. O que vale o jogo do Fortaleza contra o Vitória? Primeiro, Fortaleza tem que vencer no Castelão, na capital cearense, o Vitória.
Se vencer, o jogo vai a 29 pontos e 8 vitórias. Não pode passar o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro tem 29 pontos e 9 vitórias. Mas pode passar o São Paulo. Se o Fortaleza vencer a partida e o São Paulo não vencer o Grêmio, se der Grêmio ou empate no Morumbi, o Fortaleza vencendo o Vitória, ele, Fortaleza, fecha no G6, na sexta posição, coloca o São Paulo na sétima colocação na tabela. É o que vale a rodada, pessoal. Então, liderança entre Botafogo e Palmeiras, G4 entre Bahia, que já jogou na rodada, e o São Paulo, e G6 entre São Paulo e Fortaleza. Parte de baixo da tabela. Por quê? O Vitória está colorido de uma outra cor aqui, tem uma outra cor, em relação aos que estão na zona de rebaixamento. Por quê? Corinthians, que venceu nesta terça-feira à noite, em casa, de virada o Criciúma por 2-1, ele abre a zona de rebaixamento. É 17º colocado com 15 pontos, mesma pontuação do Vitória. Coringão permanece no Z4 por ter uma vitória menos que o time baiano. O Vitória tem 4 vitórias contra 3 do Corinthians. Grêmio tem 11. Atlético Goianiense tem 11. Fluminense tem 8. Grêmio pega o São Paulo, 8 da noite no Morumbi. O Atlético Goianiense um pouquinho mais cedo, joga em casa em Goiânia contra o Vasco da Gama. Nem o Grêmio, nem o Atlético vão alcançar o Vitória, que joga contra o Fortaleza às 9h30 da noite no Castelão em Fortaleza. Se o Grêmio vencer, vai a 14. Se o Atlético vencer, vai a 14 também. Por que eu marquei aqui o Vitória? Pelo seguinte, pessoal. Mesmo que o Vitória, perdendo o jogo para o Fortaleza, esta noite, permaneça fora do Z4, tem uma outra questão que é muito importante para quem está no Z4. Que é torcer para que o Vitória tropece. Se o Vitória, por exemplo, pontuar, não precisa nem vencer, se o Vitória pontuar contra o Fortaleza fora de casa, já vai do Corinthians aqui ter um ponto a mais, ó. Vai ficar 16 contra 15. Se o Vitória vence a partida, já vai a 18 pontos, pessoal. Ultrapassa o Cuiabá e o Criciúma. Lembrando que o Corinthians tem 15. Se o Vitória vence a partida, vai a 18 pontos. Não poderá ser alcançado na próxima rodada pelo Corinthians. Por quê? Porque na próxima rodada o Coringão vencendo vai 18 pontos e 4 vitórias. Se o Vitória vence hoje à noite Fortaleza, já vai 18 pontos e 5 vitórias. Então não tem como alcançar o Vitória se o Vitória vencer a partida. Outra questão, que é muito importante. Se o Vitória vencer o jogo em Fortaleza, o Grêmio, que joga hoje à noite com o São Paulo no Morumbi, domingo em Caxias contra o Vitória, mesmo que vença hoje o São Paulo e vença o Vitória no próximo final de semana, o Grêmio não ultrapassa o Vitória. Por quê? Se o Vitória vence hoje vai 18. O Grêmio vence o São Paulo, vai 14. E vence o Vitória, vai 17. Então por isso que a turma de baixo aqui vai secar em muito o Vitória, que joga esta noite contra o Fortaleza na capital cearense. Então, Atlético Goianiense e Vasco da Gama, 7 da noite. 8 horas tem São Paulo e Grêmio, 9h30. Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória. Os jogos do Inter e do Atlético Paranaense não foram realizados na rodada, essa 17ª rodada, porque tanto o Inter contra o Furacão, Colorado e Furacão estão envolvidos, né, na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Inter e Atlético Paranaense jogaram no fim de semana pela Copa do Brasil, o Inter foi eliminado pelo Juventude, o Atlético Paranaense passou pelo Ipiranga. E ambos jogaram ou jogam nessa semana na Copa Sul-Americana. O Inter jogou na terça-feira e o Atlético Paranaense já joga na rodada. Então, Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, esses dois jogos não aconteceram na rodada, tá bom? Então eu lembro de novo o seguinte aqui, ó, Botafogo com 33, Palmeiras 33, um dos dois fecha a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Prometo que lá por volta de meia-noite, encerrada a rodada, eu volto com um novo vídeo aqui, já trazendo o que aconteceu nos Jogos da Noite e atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro. Fui!